Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal O Pensar Incomoda, o lugar onde mergulhamos fundo nas ideias que nos desafiam, nos transformam e nos fazem crescer de verdade. Aqui, pensar não é só um exercício mental, é uma jornada que incomoda no bom sentido, tirando-nos da zona de conforto para uma vida mais plena e autêntica. Imagine por um instante. São 8h da manhã em 2026 e o sol filtrado pelas janelas embaçadas de uma universidade pública em São Paulo banha o corredor lotado de alunos com mochilas pesadas e olhares cansados. O ar carrega o cheiro de café requentado e ansiedade acumulada, enquanto ecos distantes de protestos contra greves recentes ainda pairam como fantasmas nos murais grafitados. Você é João, um estudante comum de 22 anos, cursando o último semestre de engenharia, e ali, parado diante da porta da sala de defesa de TCC, seu mundo encolhe para o tamanho de um palco iluminado por holofotes implacáveis. Seu coração martela como um pistão defeituoso. As palmas das mãos soam frias contra a pasta de anotações, e uma voz interna sussurra venenos. E se eu travar? E se os professores me demolirem na frente de todos, nesse ano onde a educação ainda lambe as feridas da pandemia e da instabilidade econômica? Esse é o medo de falar em público, um abismo invisível que transforma momentos de conquista em batalhas épicas contra o pavor. Especialmente em um tempo onde greves paralisam semestres inteiros e o futuro parece um labirinto de dívidas estudantis e empregos incertos. Mas e se eu te dissesse que há uma luz antiga, uma sabedoria forjada no fogo das arenas romanas e nas ruas da Grécia, capaz de iluminar esse abismo? Meu nome é Davi. E hoje, no Ar Pensar Incomoda, vamos embarcar juntos nessa jornada pelo estoicismo, não como uma teoria distante, mas como uma ferramenta viva para enfrentar o medo de falar em público em 2026. Vamos caminhar lado a lado por esse caminho, sentindo cada tremor, cada insight revelador, como se estivéssemos escalando uma montanha enevoada em busca de um pico de clareza e liberdade. Porque o estoicismo não promete apagar o medo, ele nos convida a dançar com ele, transformando sombras em aliados que nos impulsionam adiante. Pense nesse medo como uma névoa densa que se infiltra nos corredores da universidade, crescendo com cada pensamento negativo, como raízes que se entrelaçam no solo instável do pós-pandemia. Ele não é apenas um incômodo fugaz. É aquele peso no peito que faz você evitar seminários, debates em sala, ou até uma simples pergunta ao professor, roubando a essência das conexões acadêmicas que poderiam moldar seu futuro. Lembra daquela vez em que João ensaiou sua defesa de TCC 1000 vezes no quarto apertado do alojamento estudantil, só para sentir a garganta fechar como uma porta enferrujada no momento crucial? Ou quando uma notificação de agendamento chega no app da faculdade e o corpo inteiro reage com um frio na espinha, imaginando cenários de rejeição, risos abafados ou notas baixas que poderiam adiar a formatura em um Brasil onde a inflação corrói bolsas de estudo e greves prolongadas transformam sonhos em esperas intermináveis? No mundo acelerado de 2026, com aulas híbridas cheias de telas frias e redes sociais exibindo sucessos acadêmicos filtrados, esse medo se amplifica como um eco em um anfiteatro vazio, isolando-nos, questionando nosso valor e nos roubando a alegria das trocas intelectuais. Aqui entra o estoicismo, como um farol cortando a neblina, originado na Grécia Antiga e refinado por imperadores que enfrentavam impérios inteiros enquanto domavam suas próprias tempestades internas. Ele não promete eliminar o tremor das mãos ou o nó na garganta, porque o medo é parte do código humano, mas nos ensina a reinterpretá-lo, a transformá-lo em um catalisador para a coragem. Epicteto, o homem que nasceu escravo e se tornou senhor da própria mente, nos lembra com palavras que atravessam séculos como flechas precisas.
não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Imagine aplicar isso na sua defesa de TCC. Em vez de ver a banca de professores como um pelotão de fuzilamento, você a enxerga como uma arena para praticar a autenticidade, para ser você mesmo em um mundo de máscaras acadêmicas. Vamos mais fundo nessa jornada, como se estivéssemos descendo por camadas de solo fértil, desenterrando tesouros escondidos. O estoicismo nos convida primeiro a mapear o território da mente, separando o que é nosso por direito do que flutua além das nossas fronteiras. Marco Aurélio, o imperador que anotava suas meditações entre batalhas e conselhos de Estado, escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Pense nisso como dividir o universo em duas esferas luminosas. Uma pequena e brilhante, onde moram suas escolhas, sua preparação meticulosa, sua atitude resiliente, e uma vasta e imprevisível lar das opiniões dos avaliadores, das interrupções inesperadas pelas greves ou dos acasos da tecnologia falhando em uma aula virtual." Na defesa de TCC, quantas vezes João se perdeu na esfera errada, obcecado com "e se eles me acharem despreparado?" ou "e se uma greve adiar tudo de novo?" Mas o estoico vira o leme: "O que eu controlo agora? Meu conhecimento sólido, minha respiração profunda, minha voz firme." É como se você estivesse no centro de um anfiteatro acadêmico, com a plateia ao redor, mas em vez de temer os leões da crítica, você se concentra na espada afiada do seu argumento, sentindo a libertação emocional que dissolve o pânico e permite que você entre na sala, não como vítima das circunstâncias, mas como guerreiro forjado na adversidade. Agora, imagine abraçar o desconforto como um velho companheiro de estudos, em vez de um intruso indesejado. Sêneca, o sábio que navegou exílios e intrigas palacianas, nos alerta com uma verdade que ressoa como um sino na quietude da biblioteca. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Ah, como isso ecoa nas noites insones de João, rodando filmes de terror mentais com close-ups em cada erro possível, uma pergunta sem resposta, um slide que trava, um silêncio que engole a sala. O estoicismo nos convida a pausar essa projeção sombria, a encarar o desconforto de frente através da exposição gradual, como um rio que começa como um riacho tímido e se torna uma correnteza poderosa. Comece pequeno, João. Um bom dia no grupo de estudo, um comentário breve em uma aula online, uma pergunta casual ao colega na fila do RU. Cada passo constrói uma ponte de resiliência, transformando o suor frio em um brilho de excitação pela conquista. E aqui entra a história real de João, um estudante comum como tantos que cruzam os campi brasileiros, lutando contra o peso das expectativas em um ano marcado por greves que paralisam sonhos e debates sobre saúde mental nas universidades. Ele evitava defesas e seminários por semestres inteiros, até que, inspirado por esses ensinamentos ancestrais, decidiu enfrentar sua própria arena. O coração batia forte como tambores de guerra, as mãos tremiam como folhas ao vento, mas ele fechou os olhos no corredor e praticou a visualização negativa, premeditando os males, como Marco Aurélio faria em suas tendas de campanha. Imaginou o pior: professores interrompendo com críticas afiadas, colegas cochichando, uma greve anunciada bem no meio da apresentação. Sentiu o desconforto queimar como fogo, mas então preparou respostas racionais. Se isso acontecer, eu respiro, ajusto e sigo adiante. Não é o colapso do meu mundo. Na hora real, essa preparação transformou o caos em clareza. Ele aceitou o incontrolável, as opiniões alheias, os imprevistos da faculdade, e focou nas virtudes internas, priorizando a coragem e a sabedoria que brilham por si só. Epicteto, com sua lâmina afiada de sabedoria, diria:
Se você deseja ser livre, pare de desejar o que não depende de você. Para João, isso significou apresentar com integridade, contribuindo com honestidade profunda, sem moldar palavras para agradar, mas para iluminar. O medo de rejeição encolheu como uma sombra ao nascer do sol, e no final, não só sobreviveu à defesa, mas a transformou em um sucesso acadêmico que abriu portas para bolsas de pós-graduação. O desconforto não evaporou de uma vez, mas perdeu o trono de ditador, tornando-se um professor severo que o guiava para o crescimento. Adicione a isso uma camada de empatia que humaniza o palco. Lembre-se de que todos na sala carregam suas próprias névoas de insegurança. Aquele professor rigoroso pode estar lidando com cortes orçamentários, o colega ao lado, com ansiedades pós-pandemia. Sêneca nos sussurra: somos todos escravos de algo. Ver os outros como companheiros imperfeitos dissolve o pedestal do julgamento, tecendo pontes de compreensão que transformam uma defesa solitária em uma conversa coletiva. É como se a câmera da sua mente zoomasse para fora, revelando não só o seu drama pessoal, mas o vasto teatro da existência humana, onde greves, crises e medos são cenários compartilhados. A resiliência, como uma semente plantada em solo árido, surge da repetição diária, esculpindo a mente como um artista talha a pedra. Torne isso palpável, como passos em uma trilha iluminada pela lua cheia. Inicie um diário estoico, João, toda noite refletindo sobre uma interação acadêmica. Anote o que controlou. Talvez sua escuta ativa durante um debate, sua pergunta genuína em sala, e o que aprendeu, mesmo de um tropeço. São apenas 5 minutos, mas eles tecem uma tapeçaria de progresso que resiste às tempestades das greves. Antes de qualquer apresentação, pratique a respiração profunda. Inspire por 4 segundos, segure por 4, expire por 4, sentindo o ar ancorar você no presente, dissipando as nuvens da preocupação como vento em uma folha seca. Avance para a exposição gradual. Defina metas modestas, como falar 30 segundos em um grupo pequeno de estudo, elogiando uma ideia alheia ou compartilhando uma dúvida. Aumente aos poucos, celebrando cada vitória como um marco em sua jornada heróica, transformando o campus em um campo de treinamento para a vida. Quando a ansiedade bater como uma onda no mar revolto, pare e interrogue: isso é fato irrefutável ou apenas minha opinião distorcida? O que um estoico faria agora? Recuar para as sombras ou avançar com graça serena? Essas perguntas atuam como âncoras, puxando você de volta à razão, enquanto cultiva a escuta ativa em discussões. Foque verdadeiramente no outro, não no eco do seu ego ansioso, criando conexões profundas que enriquecem o aprendizado coletivo. Nas redes acadêmicas, limite as comparações tóxicas. Use-as como fontes de inspiração, não como prisões de inveja que amplificam o medo. Lembre-se, o progresso não é uma linha reta. Haverá recaídas, dias em que o pavor vence, especialmente em um 2026 marcado por instabilidades educacionais. Mas a consistência transforma montanhas intransponíveis em colinas suaves. Se o medo se tornar um vendaval avassalador, combine essa sabedoria com ajuda profissional. O estoicismo é um aliado fiel, não um substituto, enriquecendo terapias com sua profundidade eterna. Chegamos ao fim dessa jornada, mas o caminho se estende além das telas, serpenteando pelos campi e salas de aula do mundo real. O estoicismo nos ensina a dominar a mente,
a abraçar o incontrolável com serenidade inabalável e a agir com virtude que ilumina mesmo as sombras mais densas, transformando o medo de falar em público de uma corrente que nos acorrenta em um vento que nos impulsiona para voos mais altos. É uma história de redenção cinematográfica, de alunos ansiosos, perdidos em névoas de dúvida, para arquitetos confiantes de seu próprio destino acadêmico e além. Obrigado por me acompanhar até aqui, por permitir que essas palavras toquem sua alma, despertando ecos de coragem em seu peito. Se esse relato te inspirou, te desafiou, te emocionou como uma cena final de um filme épico, deixe seu like, comente qual é sua maior batalha ao falar em público. Talvez uma defesa que ecoe com a de João ou um seminário que assombra suas noites, e compartilhe com alguém que precisa dessa luz estoica. Inscreva-se no Udro Pensar Incomoda para mais reflexões que incomodam no bom sentido, que nos tiram da inércia e nos impulsionam para o crescimento autêntico. Como Epicteto nos legou, em palavras que brilham como estrelas no céu noturno, a felicidade e a liberdade começam com uma clara compreensão de um princípio. Algumas coisas estão ao nosso alcance e outras não. Pense incomodando e viva estoicamente com a voz aberta para o mundo, ecoando pelos corredores da vida. Até a próxima.